Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, até aqui nos sustentou o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos condenar todas as obras infrutíferas do diabo. E como que se condena? A Bíblia diz que aqueles que seguem segundo o mundo já estão condenados, né? E quando nós anunciamos a verdade, a mentira é reprovada, né? A luz é a sabedoria, da onde o seu princípio é o temor de Cristo, sujeitando a Cristo, que está com o governo sobre seus ombros. Aquele que sujeita a Cristo está sujeitando a Deus, que disse: "Este é meu filho amado, fazei tudo o que ele disser." Meu filho amado, que me regozijo, que me comprazo. Já aquele que segue operando segundo a treva está rumo à condenação. E quando nós anunciamos a verdade, que é viva e eficaz, expõe as suas más obras. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras são más, e a luz expõe as suas más obras. Quando anunciamos o Evangelho, expõe as más obras daqueles que seguem segundo o padrão deste mundo. Os que desobedecem, os que transgridem a lei, porque devemos guardar os mandamentos. Quando Jesus ali estava, e um o chama de bom, de mestre, ele disse, como ele sempre nos ensina, ele disse: "Falaste bem, porque de agora em diante só haverá um mestre entre vós." Mas só há um bom, os mandamentos, né? E ainda pergunta a ele quais são, e ele disse: "Amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas posses, amarás o próximo como a ti mesmo." E assim, aquele que exorta, ele é o que ama, né? Ele odeia as atitudes que são reprováveis diante do Senhor. Mas como assim o próprio Cristo, ele ama o pecador e não coabita com as suas más atitudes, com a sua maledicência. E cabe a nós destruir toda a obra infrutífera do diabo, porque quando assim nós anunciamos, é sinal de que aquele que exorta ama, porque ele quer que, ao invés que a sua alma está indo rumo à destruição, ele quer que a sua alma alcance a sabedoria do alto dos céus, que é válida para prolongar os seus dias e para alcançar descanso no Senhor, repouso, do qual o próprio Salmos 23 é uma colheita daqueles que andam em justiça, né? "O Senhor é meu pastor e nada faltará, me fazes andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas", do qual nós alcançaremos, né, este descanso no Senhor, a salvação, a vida eterna. E ainda aqui, enquanto habitamos, ele nos concede saúde, ele nos concede paz no espírito, né, para seja a guerra que estiver acontecendo, nós temos domínio próprio, nós temos mansidão, né, nós temos longanimidade, porque Deus é longânimo, um dia como 1000 anos como um dia. E nós temos todas essas virtudes adicionando à nossa fé. E cabe a nós anunciar a verdade, cabe a nós, através da verdade, como Jesus diz: "Por esta palavra que eu vos tenho anunciado nos últimos tempos, vós já estáis condenados", né? Cabe, quando expomos a verdade, aqueles que se consertam e alcançam a misericórdia, da qual ele é rico em misericórdia, em benignidade, em
honra, glória, imortalidade, porque Ele não divide, mas nos compartilha. O Deus Altíssimo envia o seu Espírito em seu nome, e Ele nos compartilha através do seu Espírito. Mas aqueles que são penitentes ao pecado, aqueles que não alcançam, estão condenados, né? Ainda a Bíblia nos ensina que até mesmo aqueles que antes viviam de forma justa e agora se está vivendo injustamente, as suas primeiras obras já não são possíveis de os salvar. Porque muitos são os que trocam a justiça, né? Amam o prêmio da injustiça e suprimem a verdade de Deus. A verdade da qual um dia os salvou, e aonde muitos, por estar como pecadores penitentes, acabam tendo seu nome riscado no livro da vida, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, e ainda desencaminham a muitos obras infrutíferas do diabo, que é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, e anda disfarçado de anjo de luz, juntamente utiliza os seus conservos, né? Utiliza do engano, o espírito do erro, para seduzir, né, a sua alma que está rumo à destruição, e ainda seduz a muitos. A Bíblia diz: filhinhos, temo que, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, venha vos seduzir, e tão logo vós afastais da pura devoção de Cristo e se envolver na corrupção deste mundo, porque cabe a nós cuidar dos órfãos, das viúvas, fazer cumprir o amor ao próximo, exortar para aqueles que estão na lama, no lodo, afundando cada vez mais segundo a própria transgressão. Venha que estão nas trevas, na ignorância, venha alcançar a luz, a sabedoria do alto, que é pura, que é eficaz, mas jamais ser confundido com aqueles que, com a mente cauterizada, né, segue segundo a hipocrisia. Nós temos que perseverar em Cristo. Por isso que sempre digo aos irmãos: aprendei de Cristo. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Buscar, importa antes obedecer a Deus, depois a homens. Quando nós temos o Espírito de Cristo, Ele nos ensina tudo. Nós precisamos de aprender de Cristo para não sermos enganados por aqueles que seduzem o povo. E aquele que segue o homem não o conhece, não sabe para onde ele vai, né? Mas aquele que segue a Cristo, segue aquele que está acima de todos, que é do alto dos céus, aquele que está com o governo sobre os seus ombros, sabe de onde ele veio e sabe como ele viveu aqui, que ele esteve morto, que ele ressuscitou ao terceiro dia e que adentrou o alto dos céus novamente. Sabe que através do seu Espírito ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe para onde vai, sabe, tem a certeza das moradas celestiais. O Espírito Santo confirma ao nosso espírito que estamos produzindo as obras frutíferas do Espírito Santo, né? As suas virtudes. Estamos perseverando no amor, e temos que condenar as obras infrutíferas, temos que anunciar a verdade, temos que confrontar o pecador através da verdade, porque é essa verdade que o liberta, que cura. Aquele que exorta, aquele que usa da sinceridade, a Bíblia diz que muito mais vale uma exortação franca, sincera e aberta do que os beijos falsos, do que os tapinhas nas costas do traidor, né, daquele que beija com falsidade, né, a falsidade, a perversidade. É muito melhor aquele que exorta, aquele que não fala por si mesmo, mas fala segundo o Espírito Santo, né?
E o que Jesus está nos dizendo hoje é isso: condenai as obras infrutíferas, anunciando a verdade, apresentando em oração as súplicas, porque aquele que tem discernimento entre o bem e o mal, através do exercício constante da fé, ele sonda o intento da mente e do coração. Ainda que a pessoa já esteja naufragada, não tem mais o Espírito Santo, como a Bíblia diz, se és que ainda tem o Espírito, né? Mesmo que já lhe foi retirado, assim como aconteceu em Saul, aquele que tem discernimento sonda o fôlego de vida que ainda lhe resta, enquanto não expira, e apresenta as orações ao Deus Altíssimo, e ele faz a justiça, porque aquele que, como ele disse, aquele que é por nós não é contra, né? Mas quando os seus discípulos exortavam alguns que expulsavam demônios em seu nome, e ele disse: aquele que trabalha por nós, tão logo não vai falar mal de mim, né? Mas tão logo, mas chegaria o tempo do qual nós estamos vivendo, tempos de apostasia, de esfriamento, e assim eles falam contra o Cordeiro de Deus que o podia salvar. A Bíblia diz: ai daqueles que um dia pregaram e anunciaram a palavra e agora pisa sobre ela, que vira as costas aos santos mandamentos e eram conhecedores, né? Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e lançar-te ao mar, uma pedra de moinho, porque aquele que não colhe com ele, espalha, né? Aquele que não ajunta com ele, espalha. E assim nós apresentamos as orações, e ele é aquele que julga no tribunal de Cristo, porque ele não julga somente os mortos, né? Ele julga os vivos também, e ele é aquele que expõe as suas más obras, ele é aquele que nada fica oculto, tudo que foi dito nas trevas será revelado na luz, porque ainda que passe algo desapercebido diante dos olhos dos homens, dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. E em mais um dia perseverantes na fé em Cristo Jesus, anunciando a verdade, confrontando aqueles que andam segundo as trevas, através do Evangelho, através da verdade, anunciando a verdade. Porque aquele que exorta, ele é o que ama, né? Porque assim como Deus não alegra na morte do ímpio, bem como o filho, aquele que segue em espírito e em verdade também não alegra. Ele ora para que eles venham se arrepender, para que seus dias, que são como uma neblina que se dissipa, como uma erva que logo arrancada murcha, a vontade daquele que segue em espírito e em verdade é que eles alcancem a sabedoria, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance a salvação e a vida eterna. Mas Deus, desde o tempo de Noé, ele nos fala, né, que ele não iria mais. O homem, desde o início do nascimento, é pecador, né? E o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Deus dá a oportunidade, mas também se a pessoa não quiser o arrependimento, se não quiser permanecer nas obras infrutíferas, cabe a Cristo julgar, cabe a Cristo galardoar segundo as suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. E nós estamos nos últimos dias, e dias de recompensa para alguns e de castigo a outros. Assim diz o Senhor. Um dia abençoados meditando nesta palavra, né? Condenai as obras infrutíferas do diabo, sujeitando a Cristo e resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós
e nos dirige. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.